As leituras de hoje, como pudemos observar, apresentam dois exemplos muito diferentes entre si, mas dois exemplos igualmente bonitos, exemplos de quem se aproxima da graça de Deus. A primeira leitura é um trecho muito bonito da carta que São Paulo escreveu a Timóteo, o seu discípulo predileto. Timóteo, ainda na juventude, começou a trabalhar com o apóstolo Paulo e permaneceu com ele durante toda a vida de São Paulo. Há um trecho bonito da carta no qual São Paulo se refere a Timóteo, chamando-o de meu filho legítimo na fé. É bonito perceber que nesse trabalho missionário, a relação bonita entre Paulo e Timóteo é também reflexo do amor de Deus, do amor que une o coração dos missionários, o amor que vai criando entre os missionários o sentido bonito de amizade, de confiança, de pertença. E é com esta confiança que Paulo se dirige muito fraternalmente ao seu discípulo predileto Timóteo, dizendo que apesar da sua pouca idade, apesar da sua juventude, ele deve continuar sendo um exemplo de fé, de pureza, um exemplo de pregador do Evangelho. E tenho certeza que Paulo se alegrou muito de ver o crescimento, o modo como Timóteo foi ele próprio se deixando tocar, se deixando transformar pela graça de Deus. Porque esse é o sentido mais profundo da graça divina em nossas vidas. Deus nos transforma para melhor. E há uma outra passagem, já na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, dizendo que ele deve sempre, e em qualquer circunstância, renovar a graça de Deus que está nele. É a beleza de crescer na fé, de crescer no conhecimento de Deus e de perceber que o nosso ensinamento, a nossa manifestação da fé é sempre um presente que Deus nos oferece de uma vez por todas. Porque se a graça de Deus encontra o terreno fértil no nosso coração, a graça vai de fato se tornar sempre maior e mais abundante. Esse é o primeiro exemplo das leituras de hoje, o exemplo de quem desde a juventude seguiu o caminho do bem, o caminho da justiça. O segundo exemplo é o exemplo de uma mulher pecadora, que ao contrário de Timóteo, e por diversos motivos, custou a se aproximar da graça, do amor, da ternura de Deus. Mas ela encontra em Jesus uma oportunidade fundamental e se agarra a essa oportunidade. E a história que Jesus conta no Evangelho de hoje é uma história dramática, surpreendente. Jesus está ali numa refeição na casa de Simão, o fariseu. Na época de Jesus e muitos séculos antes dele, os fariseus eram homens cultos, letrados, inteligentes, observantes da lei. Mas havia entre os fariseus muita mesquinhez, muita incompreensão daquilo que é o sentido mais profundo da lei. Os fariseus não poucas vezes se apegavam exclusivamente à letra da lei, às normas externas, à aparência da vida, esquecendo aquilo que de fato é fundamental. E como a gente percebeu na história de Jesus, infelizmente era exatamente isso que acontecia com Simão. Convidou Jesus
talvez por curiosidade, mais por curiosidade do que por apego, do que por identidade, e começa a julgar Jesus. Claro que o preconceito de Simão contra essa mulher pecadora era evidente. E aqui a gente percebe a grande diferença entre a atitude de Jesus e a atitude de Simão, o fariseu. Jesus vê aquela mulher pecadora sem preconceitos, ao contrário de Simão, o fariseu, que chega, ainda que no pensamento, a repreender Jesus, duvidando do seu verdadeiro profetismo. E a história que Jesus conta no Evangelho, comparando esses dois devedores e o modo como eles se dirigem a quem os perdoou, mostra aquilo que de fato Simão e a mulher pecadora tinham num coração. Quem foi muito perdoado tem mais amor, é capaz de expressar mais amor. Imagino que diante das dificuldades que vivemos na vida, esse exemplo da mulher pecadora é um exemplo a seguir. É um exemplo de quem de fato se coloca com muita confiança nas mãos de Deus. E o Papa Francisco sempre insistiu muito na necessidade de perdoar sempre, perdoar tudo, perdoar incansavelmente. Certamente inspirado por esse e por tantos outros ensinamentos de Jesus, que nos olha sem preconceitos, sem julgamento, mas acreditando que a nossa fé pode nos salvar. Que nós possamos, na celebração de hoje, no confronto desses exemplos tão bonitos de quem se aproxima da graça de Deus, que nós possamos seguir a nossa vida com a esperança, com a força, com a coragem de Timóteo, mas também com a alegria imensa dessa mulher, que ouve o próprio Jesus dizer a ela: vai em paz, os teus pecados estão perdoados.